Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras, sobretudo do Santos, do Peixe. Vamos falar um pouco neste vídeo sobre a semana do Santos. Esta semana importante para o Peixe no sentido de que a equipe pode se tornar campeão da Libertadores de América, um título muito importante para a equipe paulista. Ao mesmo tempo, nessa semana se coloca para o Santos alguns jogos complicados, alguns jogos difíceis, porque pelo Campeonato Brasileiro, né? E jogos que podem perfeitamente atuar diretamente no desempenho dos jogadores no próximo sábado contra o Palmeiras pela decisão do mais importante título entre clubes aqui da América do Sul. Bem, o Palmeiras, assim como o Santos, tem 2 jogos, né? Ambas as equipes já fizeram um desses jogos. Essas 2 equipes perderam os seus jogos. E agora terão pela frente mais um confronto, mais uma partida. Eu diria para vocês que a derrota do Palmeiras foi algo mais justificável em função do adversário que o Palmeiras enfrentou. Em função também de que o Palmeiras jogou fora de casa, numa cancha bem complicado, né, um estádio bem complicado, porque quando o Ceará joga em casa, notadamente contra o Palmeiras, costuma ter vantagem. Há muitos e muitos, muitos anos que o Palmeiras não consegue vencer o Ceará no Castelão. Então até é um pouco justificável, mas não é justificável, não foi nem um pouco justificável a derrota do Peixe para o Goiás. Então essa semana do Peixe, ela começou muito mal com esta derrota para o Goiás, porque essa derrota ela pode ser muito significativa, como eu disse já, ela pode atuar no comportamento da equipe no próximo jogo contra o Galo e também no jogo pela Copa Libertadores de América, que é o jogo de sábado, né? A escolha do Palmeiras de levar um time alternativo para o jogo lá no Castelão foi possível em função do elenco que o Palmeiras tem, mas também em função de que o Palmeiras tem possibilidades de conquistar uma vaga à Libertadores de outras maneiras. Para o Santos a coisa é muito mais complicada. O Santos vai ter um jogo muito importante pela Libertadores. Se ganhar, ele estará na próxima edição da Libertadores de América. Se não vencer, a equipe praiana vai precisar se classificar via Campeonato Brasileiro. Então, nesse sentido, justifica-se, de certo ponto, a presença do time titular contra o Goiás. O Palmeiras se deu o luxo de não levar a sua equipe principal para o jogo no Castelão. O Santos tinha de levar mesmo a sua equipe principal para o jogo, que foi, no caso, na Vila, porque o Santos não podia e ainda não pode, de certa forma, descartar o Campeonato Brasileiro. Só que essa derrota para o Goiás, ela coloca um problema muito sério para o Santos agora. É por isso que eu disse que aquele jogo, esse primeiro jogo, ele pode ser importante para atuar, inclusive lá no rendimento dos jogadores no sábado. Porque essa derrota já coloca uma obrigação muito maior para o Santos, já coloca interrogações no mínimo para o Santos no jogo contra o Galo. O Santos poderia perfeitamente vencer o Goiás na Vila e aí levar uma equipe alternativa, uma equipe reserva. Agora, no mínimo, tem que levar uma equipe mista, ou talvez até titular, o que eu acho que não deve acontecer, né? Porque o Santos, se perde para o Galo, realmente fica muito distante. Agora, é só uma pitada sobre o jogo. O Santos precisa tirar lições desse jogo contra o Goiás. Se servir para alguma coisa, já que o resultado dessa partida foi muito ruim para o Santos, não somente por perder pontos, mas pelo que pode significar a partir de agora, de negativo, ao menos que o Santos tire lições sobre essa partida para saber aplicá-las nos 2 próximos confrontos que vai ter, e notadamente no confronto do sábado pela Libertadores de América. A primeira lição que o Santos tem que tirar desse jogo é que a equipe funcionou muito bem até agora, nessa temporada, em função de 2 coisas em especial: foco e humildade. Foco na partida, foco no jogo. É como se os jogadores entendessem que cada partida era mesmo uma decisão em muitos casos. É como se eles entendessem que
dentro de campo, a relação com o futebol deles estava dentro de campo, não estava fora de campo mesmo, estava necessariamente, obrigatoriamente dentro de campo. Então problemas de salário, outros problemas extra-campo, problemas anteriores com o antigo presidente, tudo isso, né, ficava para trás, e quando os jogadores estavam dentro de campo, o foco realmente era muito grande na tentativa de construir sempre o melhor resultado possível. Nem sempre conseguiu, mas na média o Santos é um grande vencedor nessa temporada, se a gente pensar tudo o que, inclusive alguns dos mais otimistas torcedores do Peixe imaginavam no começo da temporada. Faltou humildade no jogo contra o Goiás também. Faltou foco na partida. A cabeça parecia estar em outro lugar. Pode ser que já estivesse no jogo de sábado. E aí é por isso que nesses casos é muito importante que vá a campo um time alternativo ou um time reserva. É como fez o Palmeiras no Castelão. Então, nesse caso, é para pensar o que fazer no jogo contra o Galo. Porque se faltou foco nesse jogo, como é que vai ser contra o Galo? O Santos precisa de um bom resultado, porque com essa derrota o Santos ficou bem distante de conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O Corinthians, por exemplo, tem menos jogos que o Santos, tem a mesma pontuação. O Ceará também tem a mesma pontuação. E além disso, tem Fluminense à frente, enfim. Além disso, precisa cair alguém lá da tabela, né? Porque aquelas equipes que estão com vaga na Libertadores, algumas delas precisam sair também lá daquelas posições para que outros as peguem. Então tá muito difícil para o Santos agora. Então o Santos, portanto, precisa de um bom resultado contra o Galo. Porém, que time levar? Time alternativo, time reserva, time titular? Eu diria para vocês que com todos os problemas do Santos no Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de ficar sem vaga na Libertadores via Brasileirão, e nesse sentido até mesmo poder ficar sem Libertadores caso perca a final para o Verdão, eu diria para vocês que talvez o melhor seja o Santos não levar o time titular para o jogo contra o Galo. Não levar o time titular porque, primeiro, o problema do foco pode entrar em campo de uma maneira ainda muito mais forte e danosa do que foi no jogo contra o Goiás. Este é um ponto. O outro ponto é o seguinte: não deve levar o time titular porque corre o risco, neste momento, de perder algum jogador decisivo. Imaginem vocês se Marinho se lesiona, se Soteldo se lesiona. E outros jogadores também, o Veríssimo, por exemplo, que é um jogador, a meu ver, muito importante para essa equipe do Peixe. E se a equipe perde um desses jogadores, como é que fica? Caio Jorge? Como é que fica pro Peixe? Então eu acho que tem esses dois problemas aí. Não adianta levar uma equipe titular para lutar por uma vitória contra o Galo que vem mordido aí, que vai fazer jogo grande, ou pelo menos é o que se espera do Galo, né? Mas em tese é o que pode acontecer. E esses jogadores, eles provavelmente não estarão com a cabeça nesse jogo, gente. É ser humano, é difícil. Então eu acho que nesse caso não é melhor levar o time titular. O outro ponto que eu destaquei, que faltou no jogo, foi a humildade. A humildade de jogadores que entendiam, pareciam ter uma ótima dimensão do que era a sua equipe, do que era a força da equipe, do elenco, e o que era a força dos seus adversários, o que eram as dificuldades colocadas pelas competições que o Peixe disputava. Parecia que havia sempre um bom entendimento sobre isso, entendimento que certamente também foi muito bem costurado, ou principalmente costurado e construído pela gestão do banco de reservas do Cuca, que hoje está sob o comando do Cuca. Então, a humildade contra outros adversários que levou o Santos a bons resultados faltou no jogo contra o Goiás. Mas a arbitragem, o Santos, eu diria para vocês que teve sim lances polêmicos. Eu não discuto a arbitragem, quem me conhece sabe disso. Mas acho que teve ali questões realmente polêmicas. Mas, admitindo todos os erros da arbitragem mesmo contra o Santos não podia levar 4 gols do Goiás. O Santos não era para levar 4 gols do Goiás, não era para levar 3 gols do Goiás. Não era para levar 2 gols do Goiás. Porque o Esmeraldino, que luta para sobreviver na elite do futebol brasileiro, vinha de resultados complicados em jogos em que mostrava a dificuldade de fazer seu jogo acontecer.
E o Santos levou 4 gols do Goiás. Que fossem 3, que fossem 2. E isso aconteceu porque quando termina o primeiro tempo, parece que os jogadores relaxaram demais. Olha, já ganhamos. Aí vem a máscara, né? Porque máscara é o que se coloca na falta de humildade. Quando se tem humildade, o jogador mascarado desaparece. As ações de mascaramento, digamos assim, né? Mascaragem, sei lá como é que se fala isso. Desaparece do jogador. Desaparece do jogo do atleta dentro de campo. Mas quando o jogador fica mascarado, é justamente porque está faltando humildade. Nós somos bons mesmo, a gente vence, é fácil. Olha, já fizemos um gol, podemos fazer outro. A gente 2-0, imagina, né? Claro que 2-0 não é. 1-0 é um resultado muito mais perigoso do que 2, né? Mas o 2-0 ajuda mais a relaxar do que o 1-0, certamente. E claro que quando a equipe a outra equipe adversária faz 1, ela acredita que pode fazer o segundo. Tem esse ponto também. E a equipe está com 2, fica um pouco instável. Mas é sempre melhor que 1-0. O Santos fez 2-0 e os jogadores relaxaram. Faltou humildade para encarar o Esmeraldino. Né? Faltou humildade para encarar uma equipe que tem uma grande personalidade no futebol brasileiro. O Goiás é uma equipe de muita personalidade. É uma equipe que merece muito respeito. Não é por estar na zona de rebaixamento que precisa ser olhada como uma equipe que vai ser vencida de qualquer maneira. Então faltou essa humildade para os jogadores do Santos. O Santos precisa recuperar isso. Rapidamente precisa recuperar isso e levar para campo contra o Palmeiras. Então o que mostrou, né, o fato de ter perdido para o Goiás de 4-0 mostra que o Santos não tem nenhum favoritismo contra o Palmeiras. Gente, é outro jogo. É uma decisão, é outra história, é outra competição. É outra competição. Agora, e o resultado de ontem não vai necessariamente ser decisivo, inclusive para a postura em campo dos jogadores do Peixe. Mas, como eu disse, deixa lições. E se elas não forem aprendidas, aí sim, isso pode ser complicado para o Peixe. Mas vai ser outro jogo. Ainda é uma final aberta, em que o a priori não favorita ninguém, vai ser o campo que vai favoritar Palmeiras ou Santos. Agora, a estratégia do Peixe para esse jogo, a meu ver, passa muito por desacelerar, né, desacelerar um pouco o jogador, né, a atenção do jogador santista, e para isso é muito importante que os principais atletas do Peixe não vão para o jogo contra o Galo, porque se for, eles não vão focados, um ou outro deles pode se lesionar, e isso sim pode ser extremamente complicado para o Santos, que aí pode fazer a equipe praiana perder vaga na Libertadores via Brasileirão, vaga na Libertadores também via final da Copa Libertadores de América. Então essa semana do Santos passa muito, acho que por uma concentração sobre o jogo final. Acho que essa concentração tem que começar a partir de agora, né? Folga hoje, a partir de amanhã tem que começar essa concentração dos jogadores do Santos. Concentração no jogo final e levar para o jogo contra o Galo uma equipe reserva. É isso. Sendo assim, acho que o Santos entrará contra o Verdão em condição também de vencer a partida, vencer a final e ser campeão da Libertadores, assim como seu grande adversário também terá a condição. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de verem visto comigo este vídeo até o final. Mas antes de terminar, o pessoal tá falando, Josa, você não pede likes. É verdade, eu não tenho essa mania. Gente, dê like aí nos vídeos, fale pros seus amigos do canal sobre o vídeo, compartilhe o vídeo. Tô precisando disso para que o canal cresça. Preciso dessa ajuda de vocês, tá? Conto com a ajuda de vocês. Obrigado pela ajuda, por assistir esse vídeo até o final. E mais um recado, teremos uma live amanhã, às 3 da tarde, sobre a semana do Santos e do Palmeiras e também sobre uma espécie de prévia sobre os dois jogos das duas equipes. Obrigado de novo por assistir comigo este vídeo até o final. Tchau, tchau.